Você provavelmente já viu esse gato sorridente em algum lugar, por mais que não se lembre exatamente onde. Para os curiosos de plantão, o seu nome é Gaturro, ou Gaturro, como a gente fala no Brasil, também conhecido por outros como o personagem mais odiado da Argentina. Mas por que um simples gato de uma tirinha de jornal se tornou um símbolo de ódio? Fique aqui até o final para entender essa história toda, que tem várias camadas, uma mais inusitada que a outra. Christian Zvonek, acho que é assim que fala o sobrenome dele, nasceu em 71 em Buenos Aires e na internet é mais conhecido como Nick. É um cartunista argentino conhecido pelas suas tirinhas publicadas em jornais e também pelo personagem Gaturro. Nick começou a desenhar aos 12 anos de idade e depois disso não parou mais. Aos 14 anos, ele já publicou o seu próprio desenho em uma revista chamada Patoruzu. A partir de 92, ele começou a trabalhar como um humorista gráfico, fazendo tirinhas de jornais que eram sátiras políticas. Em 1993, nós temos a estreia desse gato sorridente, por mais que outras fontes digam 1992. E até aqui parece que está tudo bem, não é? Até parece mais uma história de mais um cartunista que ganhou a atenção dos leitores com a sua originalidade, com a sua essência como cartunista. Só que não. Quando você busca informações do Nick na internet, você vai encontrar mais informações de que ele é um plagiador do que informações relacionadas à sua carreira. Já começa por aqui. E não é só uma única pessoa o acusando de plágio, e sim várias e várias pessoas falando que nada que ele faz é de fato original. E é engraçado que se por um lado ele ganhava prêmios por conta de suas publicações, no outro começaram a investigar melhor e perceberam que não era um ou dois ou três plágios, mas assim, muitos e muitos plágios. É um personagem meu. Tá poderoso! Pará, porque não sabem. Não acerto imitações. Gaturro, gato esse que possui essas bochechas gigantes, conta com uma série de tirinhas onde ele é um gato comum. Se tratam de recortes da vida de um gato que também tem a sua família, composta por humanos, é apaixonado pela Agatha, uma outra gatinha que não dá bola pra ele, né, coitado? E ele, por mais que fale em algumas cenas com outros animais, na maioria do tempo ele pensa. Mas é engraçado que em alguns momentos ele é tratado como um gato doméstico e em outros ele é tratado como um humano. Ele até vai pra escola. Sim, é o que deixa meio bizarra a história. Ninguém questiona o fato de um gato estar dentro de uma sala de aula. Essa aqui é a família do Gaturro, com esse design, que te lembra alguma coisa, né? E durante décadas o Gaturro ganhou diversas tirinhas, revistas em quadrinhos, entre vários outros produtos, além de que ele foi exportado para mais países da América Latina e para a Ásia também. E o Gaturro não ficou só nas histórias em quadrinhos, porque ele ganhou um filme em 2010 e também ganhou uma série animada. Valeu a pena. E na moral, essa boca aqui tá muito estranha na animação 3D. Sabe, tem coisas que parece que fica só bom no 2D. No 3D fica mais estranho. Ou é só eu que penso isso? Que alguém saque a esse gato pulgoso de aqui agora! Na verdade, ele aparecia como um personagem secundário nas sátiras do Nick. E só depois ele passou a ter as suas próprias tirinhas com as suas próprias histórias. E vamos direto ao ponto, que eu acho que geral aqui já percebeu, que o traço lembra muito o Garfield, não é? E essa semelhança entre os dois gatos, que também fez com que a capacidade do Nick fosse colocada em jogo. É engraçado que quando eu era criança e eu vi o Gaturro pela primeira vez, a minha voz interior disse o seguinte: que cópia de Garfield é essa? Eu nem lembro exatamente como eu me deparei com o Gaturro pela primeira vez. Se eu não estou enganada, foi ou um caderno ou figurinhas. E mais uma vez, eu não falo isso pra ridicularizar ninguém, pra fazer bullying com ninguém. É que realmente esse é um pensamento coletivo debatido há décadas na internet e também por outros
outros cartunistas. Lembrando que o Garfield teve a sua primeira publicação em 78, criação essa de Jim Davis, que ganhou a atenção do mundo e até hoje é lembrado com muito carinho. Ao mesmo tempo que assim, eles não se parecem, eles se parecem muito, ainda mais com esses olhos grandes e expressivos, seguidos por um nariz cor-de-rosa pequenininho. Tá, eu sei que gato tem nariz rosa e pequeno, e a boca, que tem um formato bem característico e também é amarela. Na verdade, parece que pegaram aqui a boca do Garfield e foram inchando, foram aumentando ela. É a boca do Garfield depois de um preenchimento labial. O Garfield também tinha uma namoradinha, não sei se vocês se lembram, que era Arlene, e até nisso elas são meio parecidas. Ó, falei agora de preenchimento labial, mas a Arlene não tá muito pra trás não, né? É o mesmo tipo de design, só que tem um batonzinho. A Agatha também tem um batonzinho. E olha, ficam falando tanto disso, que os dois se parecem, que o Nick copiou o Garfield e não sei o que o Gary Barker, que é o ilustrador do Garfield, fez essa postagem aqui na conta do Instagram dele, que é praticamente uma piada com essa situação. E eu achei engraçado que o Gary postou e saiu correndo, porque ele escreveu o seguinte: esse é um desenho para o meu aluno, o Michael, que me encomendou um desenho do personagem de quadrinhos argentino Gaturro, desenho feito com marcador em uma folha de papel Bristol de 14 por 17 polegadas. Então é aquela coisa, me pediram para fazer esse desenho e tá aqui. Aliás, isso me lembrou, sabe o quê? O Heathcliff. Porém, olha só que engraçado, o Heathcliff é uma tirinha de quadrinhos que foi criada em 1973, 5 anos antes do Garfield. E outro ponto também é que esse gato aqui é uma antítese do Garfield. Então eu sei que podem ter pessoas que se lembrem dele e falem, ah, mas ninguém fala a respeito disso. Mas nesse caso eu não vejo muita semelhança neles, a não ser a cor laranja. Mas voltando ao ponto, nós vamos agora para a próxima camada dessa situação toda envolvendo Nick, plágio, Gaturro. Vocês achando que era só isso que as pessoas achavam estranho, né? Essa semelhança entre os gatos? O Nick também foi acusado de plagiar outras tirinhas na cara dura. Lia uma história do Gaturro e logo se lembrava de uma outra historinha parecida. A única diferença é que na história do Gaturro era o Gaturro, mas de fato era a mesma narrativa, o mesmo cenário. Então não, aqui não se trata de uma coincidência e de fato esse vídeo não é para hostilizar o Nick nem nada do tipo, mas que plágios de fato aconteceram, Não tem como defender porque tá na cara dura que isso aqui é uma cópia dessa outra tirinha aqui que existia antes. Olha só essa tirinha aqui do Calvin. E pega essa aqui do Gaturro, vai me dizer que não é cópia. Aí nem tem como chegar e falar, não, mas veja bem, porque eu vejo bem que isso aqui é um plágio. O Nick passou a ser alvo de críticas por conta de casos semelhantes a esse aqui, que aconteceram diversas e diversas vezes. E outro ponto também dessa história é que ele plagiava outros cartunistas que também eram argentinos. Aí a coisa ficou mais pesada. Por exemplo, o Kino, o criador da Mafalda, gente. Criador da Mafalda. Sem em nenhum momento chegar e falar, olha, isso aqui foi baseado em uma história original do Kino, de 1900 e bolinha. Nada. Nesse caso, não houve plágio das tirinhas do Garfield, mas de outros cartunistas, sim, teve. Porque eu acho que se plagiasse as tirinhas do Garfield, ia ficar muito evidente, né? Chegou uma hora que os cartunistas e várias outras pessoas na internet começaram a ficar pé da vida. Tanto é que em 2018 criaram um documento no Google chamado Livro Negro, ou Black Book, onde eles pegavam plágio por plágio e colocavam nesse documento. Então tinha a tirinha original e tinha o plágio. E o que falam é que esse documento tem mais de 30 páginas. Ou seja, foi muita coisa. O mais doido disso, que eu fiquei, gente, pra quê? É que o cara até post pra Instagram, o cara copia. Eu fiquei, não pode ser. Mas aí eu fui ver e realmente ele só troca uma legenda, troca uma fonte. Não era mais fácil repostar e falar essa arte aqui é de fulano de tal? Porque eu acho isso muito controverso. Veja bem, ele é um cartunista. Ele foi atrás de uma formação para isso. Então imaginem os outros cartunistas que também estão correndo atrás de ter um pouco mais de visibilidade. Esse homem, o Nick Gaturro, não só se contenta em editar minha ilustração, cortando a assinatura e se apropriando dela, como também muda
muda completamente o contexto para publicá-la em sua conta. Uma total falta de respeito para não mencionar a violação de direitos autorais. Por favor, compartilhem. E sabe o que piora a situação? É que ao invés dele chegar e fazer um pedido de desculpas, ou nunca mais plagiar ninguém, sabe? Não. Até pelo que eu pude ver, ele nunca se pronunciou a respeito desses plágios, a respeito dessas cópias, a respeito dessa coisa de pegar até postagem do X, do Twitter, gente. O cara pegava a postagem do Twitter dos outros e postava como se fosse ele mesmo. Ele dava Ctrl+C, Ctrl+V no texto e postava como se fosse de autoria dele. E não pensem vocês que isso aqui é uma treta recente por conta da internet. Não. Tem um caso que aconteceu em uma feira do livro, lá na década de 90, quando a editora Ediciones de la Flor promoveu um debate entre artistas e o público. Nesse debate nós teríamos o Kino e o Nick. E vocês sabem o que aconteceu, né? A princípio tudo ocorreu bem, não teve briga, não teve nada demais. Porém, quando o evento acabou, o Kino chegou próximo do Nick, parou atrás dele e disse o seguinte: "Você não tem vergonha, garoto?" E saiu. O cara escutou isso do criador da Mafalda. Agora nós vamos para a próxima camada. E aqui eu falarei do Mundo Gaturro. O problema já começa com essa imagem, que tá muito idêntica a uma capa de um jogo, o Animal Crossing, né? Igualzinho, gente, igualzinho. Parece que o Nick não tem medo da Nintendo. E o Mundo Gaturro é um MMO para crianças baseado no personagem. E como um MMO infantil, você poderia fazer amigos, tinha chat, tinham missões, você tinha o seu avatar que você trocava roupa, cabelo, você tinha o seu cantinho, a sua casa para decorar, coisas esperadas de um jogo online infantil. Para se divertir é só acessar www.mundogaturrorecreio.com.br. E o Mundo Gaturro foi desenvolvido lá por volta de 2010 por uma empresa argentina, a QB9, no mesmo ano em que lançaram um filme dele. Porque se o Garfield teve uma animação CGI, o Gaturro também teria que ter, né? E esse MMO ganhou até prêmio, tá? E eu já falei aqui da capa que lembra muito outra capa de outro jogo, né? Mas em fóruns da internet como o Reddit, tem muita gente que teoriza que o Mundo Gaturro é uma cópia do Club Penguin. E isso é por conta de várias semelhanças que existem entre eles. Citam um sistema de bate-papo que é aquele com balõezinhos, mini-jogos para ganhar dinheiro, casas customizáveis, compras de itens usando moedas virtuais. Eu até entendo que boa parte dos jogos também conta com isso, mas vamos ser sinceros, que lembra Club Penguin, lembra sim. E o Mundo Gaturro, assim como o Club Penguin, também contava com um sistema de assinatura. Estallido de diversión, con pasaporte a la imaginación. É doido pensar que mesmo assim, o Nick já recebeu vários prêmios por conta do Gaturro, como o prêmio Konex Platinum de 2002 de melhor cartunista e 4 vezes um prêmio chamado CIP. E apesar dessas premiações, as atitudes do Nick não foram esquecidas, e isso fica bem evidente na próxima camada desse caso envolvendo uma estátua do Gaturro. Resolveram que colocariam uma estátua do Gaturro próxima a um parquinho infantil. Ok, beleza, nada demais. Mas, gente, o que judiaram e vandalizaram essa estátua, vocês não têm noção. A primeira estátua foi instalada em 2013, em Buenos Aires, e durante anos e anos ela passou por vários tipos de vandalismo. Tinha gente que quebrava, eram riscos, desenhos, pichações, sofreu tudo quanto era vandalismo. Logo, ela foi retirada do local em 2022 para passar por uma restauração. E aí pensaram, bom, depois dessa restauração ela vai ficar de boas lá, ninguém vai fazer mais nada, não é? Pois bem, a estátua, depois de passar por essa restauração, durou
apenas 48 horas. 48 horas depois, tiveram que remover outra vez. E é engraçado que eles falavam que essa estátua tinha uma tecnologia anti-vandalismo. Mas olha, não sobreviveu não essa tecnologia, hein? O povo só desencanou quando trocaram essa estátua do Gaturro por outra do Sonic. Aí pronto, aí parou. Y acá yo me planto porque la tuvieron que sacar a la figura de Gaturro. Sí. Que para quien no lo conoce, o quizás lo estamos mostrando ahora. Lo estamos viendo, Freddy. Gaturro es como un Garfield, ustedes lo ven ahí hijitus, está impecable. Sim. E nesse caso do vandalismo na estátua, entram 2 pontos relacionados ao Nick. O primeiro ponto é relacionado ao plágio, que eu já expliquei para vocês, e o segundo ponto é relacionado à política. Podemos dizer que o Nick, que trabalha com charge política no La Nation há muito tempo, tem um lado mais liberal, considerado de direita, essas coisas. E as suas charges refletem isso. Então, vocês sabem, em um mundo polarizado como o nosso, vai ter gente que vai ver as charges dele, as tirinhas, e vai aplaudir de pé, e vai ficar aquela coisa, né? Igual a Dona Florinda com o Kiko, bravo, bravíssimo. Enquanto o outro grupo, que é oposto a essas ideias, não vai gostar, né, gente? A gente já sabe como é que é, a gente já sabe como é que funciona isso na internet. Então, muitos teorizam que quem praticou esses atos de vandalismo foram pessoas que não gostam das opiniões dele e que também são ressentidas com os casos de plágio. Mas, claro, não tem nada comprovando quem foi que chegou lá e fez esses atos de vandalismo. Embora fique claro que houve plágio da parte do Nick e que existam muitas semelhanças entre o Gaturro e o Garfield, o Nick também teve algumas atitudes boas. Ele já colaborou com a sede argentina do Unicef, também participou do programa anual de arrecadação solidária Um Sol para os Meninos, mas isso não isenta o fato de que ele errou e que ele deveria sim se pronunciar e pedir desculpas e, o mais importante, agir de uma maneira diferente, porque se ele já ganhou visibilidade com o Gaturro, por que não dar visibilidade para outros cartunistas que estão no começo? Ou simplesmente não usar mais material de terceiros para nada, nem para plágio, né? Por favor. Vocês já conheciam essa história? Se sim, comentem aqui embaixo se vocês têm mais alguma informação relacionada a essa treta, ou se vocês conheciam o Gaturro, jogavam o mundo Gaturro, comentem aqui. Esse vídeo vai se encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau.